Hoje nós damos sequência a essa série, Um Reino de Amigos. Você que está aqui pela primeira vez, como o Rubem mencionou anteriormente, nós estamos numa série de mensagens falando a respeito da carta de Paulo aos Filipenses e trabalhando essa carta à luz deste tema maior, um reino de amigos. E talvez você já deve estar pensando assim, ok, eu entendi, um reino de amigos, vamos mudar de série agora? Vamos mudar de tema? A gente geralmente faz séries de mensagens que duram um mês, 4 semanas, via de regra é isso. E aí você talvez esteja estranhando um pouquinho, porque hoje é o 8º encontro dentro dessa série. Eu adianto para você que ela vai ter 10 encontros, ela vai se encerrar daqui a... Tem hoje mais 2 domingos debaixo deste tema. E aí, a gente olha para esse tema e fala, poxa, eu já entendi, um reino de amigos, relacionamentos são importantes. Será? Será que nós entendemos mesmo? Será que isso desceu da informação para o coração e gerou transformação em nossas vidas a partir da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo em nós? Quando nós olhamos, pensamos a respeito das nossas histórias à luz desse tema, eu quero lembrar você que nós vivemos numa sociedade, em 2024, uma sociedade extremamente individualista. O individualismo não é algo que você passa no shopping, aí você vê uma loja e fala assim, não estou afim, hoje eu não vou comprar esse pacote aqui de individualismo. Não, o individualismo é algo que é trazido para nós, é uma narrativa cultural que está entremeada em todos os nossos pensamentos, comportamento e ações. E os nossos filhos que acabaram de ir para lá para aprender a respeito de Jesus numa linguagem que faz sentido para eles também. Eles estão crescendo de uma forma individualista. É uma luta que nós precisamos ter, sim, dia após dia, um dia de cada vez, mas a cosmovisão que predomina na mente dos nossos filhos é na direção do individualismo. E quando nós entendemos isso, e quando nós reconhecemos que de fato somos individualistas, então nós percebemos o quão importante é nós conversarmos sobre esse reino necessariamente de amigos. O reino de Deus se manifesta, o reino de Deus é percebido a partir dos relacionamentos. Essa comunidade aqui, para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos numa plantação. O que significa isso? Essa é uma comunidade que não existia há pouco tempo atrás. Nós iniciamos nossos cultos públicos no domingo do dia 5 de março do ano passado, de 2023. Nós estamos nesse processo de nascimento de uma nova comunidade. E eu não tenho dúvida que essa comunidade vai crescer. Mas uma crise do meu coração ela precisa crescer com relacionamentos saudáveis. Se for para nós sermos um bando de gente, um grupo de centenas de pessoas que reunidas, na verdade estão sós, estão sozinhas, cada um no seu mundinho individual, então essa comunidade cristã não existe. É uma individualidade cristã, e isso é uma bizarrice, é uma anomalia. O desejo do meu coração, do nosso coração para essa comunidade, para esse reino de amigos local que está nascendo e crescendo é que os nossos relacionamentos eles cresçam e que eles se desenvolvam. E é por isso que nós temos batido, amigos e amigas, semana após semana neste tema. Eu sei que eu estou sendo repetitivo. Eu sei que já deu vontade de virar a página para você que está aqui há vários domingos. Mas entenda que Deus está querendo falar algo comigo e com você. Muito, muito, muito importante. Nós precisamos olhar para o lado e perceber, e se você conhece as pessoas que estão aí ao seu redor, você sabe das imperfeições das pessoas que estão aí ao seu redor. Se você me conhece um pouquinho, você sabe de vários defeitos que eu, Carlos, tenho.
Se eu conheço você um pouquinho mais, eu sei também de vários defeitos que você tem. Um reino de amigos não tem a ver com pessoas perfeitas. Não tem a ver com amizades perfeitas. Um reino de amigo tem a ver com a capacidade, a maturidade que eu e você podemos ter de olhar para aquilo que realmente importa e deixar para trás aquilo que precisa ser deixado para trás. É sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. O tema da nossa reflexão é olhando para além das circunstâncias. Olhando para além das circunstâncias. Eu e você, nós fomos educados, fomos ensinados, fomos moldados por uma cultura que nos ensina a olhar para as circunstâncias. Se você merece, se você fez por onde, então, ok, você recebe aqui a sua recompensa. Se você não merece, se você não fez por onde, se você não plantou, então você não vai colher coisas boas. Então nós aprendemos que quem não merece não pode ter coisas boas. Porque nós aprendemos, nós somos ensinados, nós somos viciados em olhar para as circunstâncias. Eu quero dizer para você que você precisa de amigos. Você precisa de relacionamentos profundos e centrados em Cristo. Quem está dizendo isso sobre você não é você mesmo, e nem sou eu. É a sabedoria bíblica que conta a verdadeira história sobre nós. Você precisa de bons relacionamentos. Eu tenho dito ao longo das semanas, e eu quero lembrar você, que nós podemos nos comparar com pecinhas de Lego. Você já viu pecinhas de Lego? Você tem filhos pequenos em casa, talvez você já pisou em uma pequenininha e você ficou muito irritado. Pecinhas de Lego têm diferentes tamanhos. Tem algumas que têm 8 conexões, 10 conectores. E tem pecinhas menores que têm 2 conectores apenas. Assim também somos nós aqui. Talvez você seja muito relacional e tenha muitos amigos. E talvez você seja uma pessoa um pouquinho mais introvertida e tenha menos amigos. Fato é que todos nós precisamos de amigos, de amigas, de relacionamentos profundos e centrados em Cristo. Por quê? Porque quando nós temos esses amigos, o reino de Deus, ele é mais perceptível para nós. Só que o desafio nessa manhã é nós entendermos que, ok, esse reino de amigos é necessário, mas para que eu desenvolva um relacionamento maduro com você, eu não posso olhar para as circunstâncias. Eu preciso olhar para além das circunstâncias. Eu quero convidar você a olhar comigo para a carta de Paulo aos Filipenses. Quero lembrar você que a Bíblia é um compêndio de livros. E a Bíblia é dividida em 2 partes. Tem o Antigo Testamento, que fala a respeito de histórias mais distantes de nós, de uma cultura ainda mais distante, e o Antigo Testamento aponta para aquele que um dia viria, aponta para Jesus. O Novo Testamento revela Cristo. E Paulo é uma das pessoas mais presentes, que mais atuam neste Novo Testamento, a partir de cartas, e esta é uma carta que Paulo escreve. Ele está preso em Roma, provavelmente nos anos 60 e 63 depois de Cristo, e preso em Roma, ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, seus amigos. Todas as cartas de Paulo, você pode conferir depois na sua casa. A carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Todas as cartas de Paulo têm um assunto principal que ele precisa tratar com essas igrejas. A carta de Paulo aos Filipenses não necessariamente. Porque a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta sobre amizade. É uma carta entre amigos. Amigos que se alegram simplesmente por serem amigos. E é nesse contexto que Paulo escreve aqui no capítulo 3, a partir do verso 12, o seguinte, aqui na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar aqui na projeção, ou no seu smartphone, na sua Bíblia, na sua versão de preferência. O texto diz assim, Paulo dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já
o tenha alcançado. O que Paulo está falando aqui? Paulo está desenvolvendo aqui, gente, uma ideia, porque se você voltar no versículo 11, Paulo está falando a respeito da ressurreição. E a ressurreição para o povo de Deus, para nós aqui, é o objetivo, é a vida que nós tanto desejamos, a maturidade que você tanto almeja, você vai ter quando você ressuscitar. É isso que a sabedoria bíblica ensina para nós. Você vai ser perfeito fisicamente, perfeito emocionalmente, perfeito espiritualmente. E Paulo está desenvolvendo a seguinte ideia aqui: gente, eu não alcancei ainda essa perfeição. Eu não julgo ter alcançado essa perfeição, mas eu prossigo para alcançar isso. Pois para isso também, para essa restauração de todas as coisas, eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado isso. Agora, gente, Paulo ele fala algo tão interessante aqui agora para os seus amigos e suas amigas de Filipos, e eu queria compartilhar isso com vocês aqui neste momento, a respeito deste olhar para além das circunstâncias. Paulo tem tudo para reclamar aqui. Essa carta de Paulo poderia ser uma carta a respeito de choro, de lamento. E se ele estivesse lamentando, estaria tudo bem. Um dos livros do Antigo Testamento é o livro dos Salmos. Os Salmos, eles são o inário do povo de Deus, lá do povo de Israel. E um dos gêneros destes Salmos é o gênero de lamento. O lamento não é uma coisa errada, equivocada à luz daquilo que Deus nos ensina. Mas não é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele poderia estar dizendo: gente, eu estou num lugar aqui complicado, eu só tenho uma refeição por dia e não é boa. Eu não tenho onde tomar banho, eu não tenho onde fazer as minhas necessidades. Eu estou aqui numa cela de 2x2 e essa cela é úmida, eu passo frio à noite. Ele poderia estar reclamando disso. Não. Paulo, ele está olhando para além das circunstâncias. E eu quero aprender algumas coisas a partir deste texto. Eu gostaria que nós refletíssemos nesse sentido. A primeira delas é: para olharmos para além das circunstâncias, nós precisamos primeiro de uma atitude madura. Madura. Gente, maturidade não tem a ver com idade. Talvez você pense assim: poxa, eu sou tão novinho, tenho apenas isso de idade. Quando eu for mais experiente, então eu serei uma pessoa madura. Não é assim que funciona. Tem pessoas que passam por toda uma vida e se recusam a amadurecer. Amadurecimento não tem a ver com idade. Amadurecimento tem a ver com uma postura que você tem no seu coração e na sua mente, na direção de aprender com os seus erros e acertos e se tornar uma pessoa mais madura. Para que nós olhemos para a nossa vida, para os nossos relacionamentos especialmente, além das circunstâncias, nós precisamos ter uma atitude madura. Olha só o que Paulo diz. Ele acabou de dizer: não que eu tenha alcançado a perfeição, eu não sou uma pessoa perfeita, eu estou correndo atrás disso, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Não são duas, não são três coisas, não são 25 passos na direção. Não. Uma coisa eu faço. Olha só. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Meus amigos, minhas amigas, olha só, como é difícil nós nos esquecermos das coisas e deixarmos essas coisas para trás. Eu quero lembrar você nesta manhã de que existem coisas que eu sei que machucaram você nos seus relacionamentos. Eu sei que existem frustrações pelas quais você passou que você não consegue deixar para trás. Complexos de inferioridade que você desenvolveu na sua infância, na sua adolescência, que você não consegue deixar para trás. Frustrações em comunidades cristãs com líderes religiosos que religiosamente abusaram de você e você não consegue deixar isso para trás. Eu sei que isso é uma realidade. Mas
Paulo está falando para os filipenses e o Espírito Santo está dizendo para nós nesta manhã: vocês querem construir um reino de amigos? Vocês querem olhar para além das circunstâncias? Então, nesta manhã, tenham uma atitude madura. Esqueçam-se das coisas que devem ficar para trás. Sabe, gente, muitas vezes nós falamos assim: não, eu perdoo você. Mas na primeira chance que a gente tem, a gente joga na cara da pessoa o que ela fez, e isso demonstra que, na verdade, não foi um perdão, foi simplesmente um pano quente que nós tentamos pôr por cima daquela situação. Paulo, ele tem todo o direito aqui de não deixar nada para trás. Ele é uma pessoa que trabalhou muito na plantação de novas igrejas, naquele contexto da igreja primitiva. Ele está sendo perseguido, ele está preso, e ele, neste contexto, está dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Irmãos, eu desafio vocês, nesta manhã. Eu não sei como você chega aqui nesta manhã, e eu não sei qual é, na sua cabeça, na sua mente, a qualidade dos seus relacionamentos, das suas amizades. Se você tem alguma vivência na sua vida, você teve tempo já para se decepcionar com muita gente. E você tem todo o direito de levar essa mágoa, de levar essa dor, de levar esse direito que você tem de sofrer para o seu caixão. Você tem esse direito. Mas se você quer olhar para além das circunstâncias, eu quero desafiar você nessa manhã a deixar isso para trás. Para o seu bem. Para que isso não se transforme em raiz de amargura e em um câncer espiritual ou físico. Deixe isso para trás. E faça uma coisa. Que coisa é essa? Paulo diz: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para Paulo é tudo sobre Cristo. Para Paulo, nada é sobre as circunstâncias, nada é sobre o sofrimento, nada é sobre a sua prisão em Roma, nada é sobre outras perseguições que ele já havia sofrido. Para Paulo, tudo é sobre Cristo, é sobre Jesus. Sabe como que os relacionamentos imperfeitos que você tem, como o seu próprio casamento, relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, sabe como esses relacionamentos podem ser relacionamentos profundos e centrados em Cristo? Quando você deixa as mágoas para trás, as imperfeições para trás e prossegue para o alvo. O alvo é Jesus. O alvo é Jesus. Gente, por que nós temos a boba, a ingênua pretensão de achar que as nossas amizades elas serão sem frustrações e decepções? Por que nós temos a pretensão de achar que agora, nessa igreja, as coisas vão ser diferentes? Eu não vou me frustrar com ninguém, o pastor não vai me decepcionar, as pessoas não vão me frustrar, ninguém vai me cutucar a respeito das minhas fraquezas, do meu calcanhar de Aquiles, e vai ser uma nova história onde tudo vai caminhar muito bem. Não tenha essa pretensão. Um reino de amigos não tem a ver com perfeição. Um reino de amigos tem a ver com uma atitude madura, de abraçar o outro com as suas imperfeições. De eu entender que você muitas vezes, apesar de ser uma pessoa muito legal, muito bonita, muito cheirosa, de vez em quando você se comporta como uma criança birrenta. E eu também. De vez em quando eu dou uns chiliques que eu pareço um piazinho de 10 anos. E está tudo bem, gente. Porque nós somos humanos e falhos e pecadores. Tenhamos uma atitude madura e vamos construir relacionamentos para além das circunstâncias. De que forma isso é possível? Olhando para Cristo. Somente olhando para Cristo. Quando olhamos para Cristo, mesmo que estejamos em prisões,
nós seguimos prosseguindo para o alvo. Quando olhamos para Cristo, mesmo que sejamos traídos, mesmo que nossos amigos nos decepcionem, nós seguimos construindo este reino de amigos, porque é tudo sobre Cristo e não é sobre nós. Paulo continua: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Agora presta atenção nisso. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Gente, atitude madura é diferente para cada um de nós aqui. Uma atitude madura para você é uma coisa, para mim é outra coisa, para o seu filho que tem 10, 15 anos é outra coisa, para os seus pais que de repente estejam na casa dos 70, 80 anos, é uma outra coisa. E está tudo bem. Você não precisa ser maduro como eu e a minha maturidade não precisa se parecer com a sua. O ponto é coerência. Coerência. Olha o que Paulo diz. Seja como for, esteja você na fase que você estiver. Obrigado, João. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Em algumas versões, a Bíblia diz: vivamos coerentemente com o que já alcançamos. Eu desafio você não a ser mais sábio, não a ser simplesmente, não a alcançar resultados mais eficientes do que você tem alcançado. Não é esse o ponto. Eu desafio você a viver coerentemente, a viver de acordo com o que você já tem. Com o que você já tem. Com o que você já aprendeu. E você aqui tem vivência suficiente para concordar comigo que você já sabe que as pessoas vão frustrar você. Você já sabe que os seus amigos, seus melhores amigos vão decepcionar você em algum momento. Se você já entendeu isso, então viva de acordo com essa informação, viva de forma coerente. Não para abandonar essa pessoa, pelo contrário, para você seguirem construindo esse reino de amigos para o bem dos outros, para a glória de Deus, olhando para além das circunstâncias. Uma segunda coisa que eu queria compartilhar com você à luz deste texto aqui de Paulo é para olharmos além das circunstâncias, precisamos de referências íntegras e imperfeitas. Sabe por quê, gente? Porque a referência de Jesus, ele não é um exemplo simplesmente para ser seguido. Essa nunca foi a ideia de Jesus. Jesus, ele também é um exemplo, mas a proposta de Jesus é cumprir a vontade do Pai, entrar na história, morrer pelos nossos pecados e cumprir a redenção de um povo. Chamar um povo, resgatar um povo de uma vida miserável para si, para que vivamos uma nova vida de uma nova história. Agora, se Jesus estivesse aqui nesta manhã, do meu lado aqui, eu ia olhar para ele e dizer: legal, você é perfeito, mas eu não sou. E agora? E agora? Jesus, ele faz um caminho e eu devo seguir Jesus por este caminho. O Espírito Santo me capacita para seguir neste caminho, mas eu, Carlos, sozinho, não consigo. Agora, eu e você precisamos de referências íntegras e imperfeitas também. Olha o que Paulo diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. O meu exemplo. Olha só, eu estou preso, eu estou aqui, não estou reclamando, eu estou olhando para além das circunstâncias, tendo uma atitude madura. Sigam o meu exemplo. Mas Paulo não para por aí. Olha o que ele diz: e observem os que vivem. Tem mais gente, não é só eu não. Paulo não se acha a ponto de dizer: gente, sigam o meu exemplo e não sigam dos outros, porque pelos outros eu não ponho a mão no fogo. Não. Paulo está dizendo: sigam o meu exemplo e observem também os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre nós termos mentores na nossa caminhada com Jesus. Termos referências que nos instruam, que nos ajudem a olhar para Cristo e não para as circunstâncias.
Eu quero desafiar você nesta manhã de novo. Gente, para que olhemos para além das circunstâncias, nós precisamos de referências íntegras. De gente imperfeita, mas gente íntegra. Como que, para quem você tem olhado? Para quem você tem olhado para que você consiga viver essa vida olhando para além das circunstâncias? Quem é referência para você? Amigos, amigas, de coração eu digo algo para você que preocupa demais o meu coração. Nós vivemos em um tempo onde nós temos inúmeras referências nas redes sociais. E nós seguimos pastores, líderes, influenciadores, e a gente fala assim, não, eu só sigo aqui para acompanhar. Não é bem assim. Aquilo entra por seus olhos, e aquilo vai encontrando abrigo no seu coração e na sua mente. E muitas vezes essas pessoas estão nos ensinando a medir o nosso contentamento pela régua da performance. A medir a nossa maturidade pela régua das circunstâncias. E quando nós menos percebemos, essa cultura já fez morada, já se enraizou dentro de nós. Eu quero fazer um desafio para você. Deixe de seguir nas redes sociais líderes, pastores, que não apontam para uma vida de contentamento e de maturidade em Cristo, mas que apontam para uma vida de contentamento e maturidade a partir das circunstâncias. Deixe de seguir essas pessoas, porque não são referências íntegras. Na maioria das vezes. Nós precisamos de referências íntegras e imperfeitas, sim, mas que nos lembrem que o caminho para Jesus é o caminho que nada tem a ver com as circunstâncias. É o caminho que não aponta para nós uma alegria que tem a ver com o nosso sucesso. Paulo continua. Olha só, porque eu estou dizendo isso para vocês a respeito do cuidado com quem a gente segue. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Paulo não está rindo. Paulo não está fazendo uma zoeirinha. Não, olha só. Com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo, gente? Será que são as pessoas que creem em outro Deus? Será que são as pessoas que zombam da nossa fé? Será que esses são os inimigos da cruz de Cristo? Não. Olha só. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Os que só pensam nas coisas terrenas. Olha só, gente, é muito forte isso. É muito forte porque não tem a ver com uma pessoa que se opõe a Jesus, que vira uma cruz de ponta cabeça e sai chamando atenção de repente na rua, que faz algo assim que magoa a sua fé, porque onde já se viu falar assim do meu Deus? Não, não é esse que é o inimigo da cruz de Cristo. Segundo Paulo, o inimigo da cruz de Cristo é aquele que só olha para as circunstâncias, só olha para as coisas terrenas. Nesta manhã, o Espírito Santo me convida e convida você para que olhemos para além das circunstâncias com uma atitude madura e olhando para referências íntegras e sim, imperfeitas. Gente, se você pensar na sua história como discípulo e como discípula de Jesus, eu não tenho dúvidas de que você vai lembrar de um amigo, de uma amiga, de um irmãozinho, de um senhor, de uma senhora que você conheceu e que eram muito tementes a Deus. Gente que influenciou você grandemente. Gente que de repente não tinha tanta cultura. Gente que de repente não tinha um português muito preciso, mas que não pensava nas coisas terrenas. Gente que não olhava para as circunstâncias. Gente simples, referências íntegras e imperfeitas, que mostraram para você de que é possível uma vida de um olhar para além das circunstâncias. Você já teve referências assim? Eu espero que sim. Se você não teve, se você, puxa, eu não tive uma experiência assim ainda,
que Deus prepare para você, dentro desse ambiente comunitário, dentro de outros ambientes onde você está inserido, referências imperfeitas, não esqueça disso, essas referências serão imperfeitas, porém íntegras, de que lembrem você de que a vida não é a respeito das circunstâncias. Uma terceira coisa que eu queria destacar com vocês, gente, é de que há esperança no horizonte. Há esperança no horizonte. Se você olhar para as circunstâncias de forma macro, para o nosso país, para a política, para a polarização política que tomou conta do nosso país nos últimos anos, se você olhar para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, se você olhar para as circunstâncias do que aconteceu e ainda acontece entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Palestina, gente, você enlouquece. Você enlouquece e tudo é caos. Tudo é caos. Se você está com os pés na história e com os olhos aqui, ó, no hoje, no presente, bem-vindo ao caos, à loucura, à insanidade, nada faz sentido. Só que eu quero lembrar você de que nós, discípulos e discípulas de Jesus, não olhamos para as circunstâncias. Você não fica triste com 2025 porque 2024 está sendo ruim. Você não tem dúvidas de que seus filhos terão um futuro belo, porque o hoje não é belo. Porque para você as circunstâncias não dão a última palavra. Muitas vezes eu converso com pessoas que dizem o seguinte: eu não quero ter filhos. Porque o mundo que nós vivemos hoje, meu Deus do céu, ele é complicado, e Deus me livre de colocar mais uma criança nesse mundo para sofrer. Essa pessoa é regida, é guiada pelas circunstâncias. Mas nós somos aqueles que encontram esperança no horizonte. Nós somos daqueles que não encontram a esperança nas circunstâncias. Porque, gente, se fosse para Paulo encontrar esperança nas circunstâncias, ele não teria esperança alguma. Ele estava preso, sofrendo todo tipo de privação. Olha o que Paulo diz a partir do verso 20, ainda no capítulo 3. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Paulo aqui não está olhando para a prisão. Paulo não está olhando para as grades. Paulo não está olhando para os guardas. Paulo não está olhando para a comida fria que lhe é trazida. Paulo não está olhando para o seu cantinho lá onde ele faz as suas necessidades. Neste momento, Paulo está olhando para o horizonte, para além das circunstâncias. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Amigos, amigas, você não acredita mais na igreja? Você não acredita que uma comunidade cristã pode ser um reino de amigos? Eu entendo você. Eu entendo de verdade, amigos, amigas, eu entendo você. Mas eu quero lembrar você de que essa conclusão, ela está baseada nas circunstâncias. E o Espírito Santo me lembra e me convida nesta manhã a lembrar você de que nós não devemos olhar para as circunstâncias. Nós devemos olhar, lembrar que a nossa cidadania está nos céus e que por enquanto, sim, estamos em obras. E somos falhos, e somos pecadores, e nos decepcionaremos na jornada uns com os outros. Ainda, no capítulo 4, no verso 1, quando Paulo fecha essa perícope, este recorte de texto, Paulo conclui da seguinte forma: portanto, meus irmãos, olha o carinho, gente, com que ele fala com os filipenses. Paulo é maduro, gente. Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento. Paulo tem uma mente brilhante para saber que os filipenses são encardidos, são pecadores, são falhos, é gente complicada de carne, osso e pescoço, exatamente como nós.
Mas mesmo assim, olha como Paulo fala com essas pessoas. Irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Gente, quando nada der certo, quando você estiver indo muito bem profissionalmente e mesmo assim um vazio gigantesco ocupar o seu coração e a sua mente, quando frustrações preencherem a sua mente e você não ter condição de gerir isso, quando tudo estiver indo de mal a pior, é nos amigos, é nas amigas, é no reino de amigos que você vai encontrar alegria e contentamento. Porque o reino de Deus se revela a partir dessas pessoas. Ele se torna real a partir dessas pessoas. Você acredita em Deus? Acredito. Você vai responder. Você vê Deus? Você já viu Deus? Provavelmente não. Mas Ele se revela a você. De que forma? A partir dos outros. De pessoas íntegras e imperfeitas. Para que você veja isso, você precisa de uma atitude madura. E de ser lembrado de que não é sobre as circunstâncias, mas essa esperança você encontra olhando lá distante no horizonte. De que forma, gente? Sabe quando as coisas estão indo de mal a pior? Sabe quando as coisas não estão indo bem, mas você sabe o final da história? E aquilo acalma o seu coração? É sobre isso. Nós sabemos o final da história. Amigos, amigas, permaneçam firmes. Eu quero desafiar vocês. Comunidade cristã, Ático Curitiba, eu quero desafiar vocês. A quê? Persistam. Permaneçam. Firmes. Como assim? Perfeitos? Não, não tem a ver sobre perfeição, não tem a ver com perfeição. Tem a ver com insistir nessas amizades aqui, ó, nessas relações. Insistam, não desistam dessas relações, porque essas relações a médio e longo prazo vão encher o seu coração de alegria e contentamento para além das circunstâncias. Não desistam desses relacionamentos. Insistam nessa direção. Por quê, gente? Porque nós sabemos o final da história. Para concluir, eu quero lembrar você da grande história. Para você que está aqui pela primeira vez, este é um diagrama, e cada símbolo deste retrata uma fase da Bíblia. Eu quero dizer para você, nós falamos com frequência, a Bíblia. Qualquer igreja, discípula de Jesus já ouviu isso. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É uma fala comum dentro das comunidades cristãs, e isso é verdade. Mas a Bíblia não se propõe, gente, a ser um livro de respostas para os seus questionamentos. Eu devo casar? Olha lá para a Bíblia vai te ensinar. Não é bem essa a ideia da Bíblia. Eu devo trocar de carro, eu devo mudar de cidade? Olha para a Bíblia e veja o que Deus fala. Não é bem essa a ideia, gente. A ideia da Bíblia é ser um livro de cosmovisão. Ou seja, um livro que conta a verdadeira história a respeito da humanidade. De onde nós viemos, onde estamos e para onde estamos indo. E o que Deus está fazendo em nós e a partir de nós. Esse primeiro símbolo aqui desse diagrama, essa seta para baixo, fala a respeito da criação. Deus vem na minha e na sua direção, Ele nos cria, Ele nos faz a sua imagem e semelhança, não a imagem da individualidade. Deus não nos fez individuais, Deus não nos fez para vivermos sozinhos, Deus nos fez seres comunitários e tudo que Deus fez é muito bom. É isso que Gênesis 1 e 2 contam para a gente. Mas o segundo símbolo desse diagrama fala para a gente, a partir deste X, a respeito de algo que a Bíblia chama de pecado. A desconexão minha e sua do ser humano para com Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós nos enfiamos numa grande enrascada, numa catástrofe. Que catástrofe é essa? Eu estou bem, sim, mas você é escravo da individualidade. Você é escravo da individualidade. Você constantemente, talvez você não diga, mas você pense,
cada um por si e Deus por mim. Deixa que eu resolva os meus problemas. Eu não quero nem saber dos outros. Se pisar no meu calo, eu estou fora. Eu sei que você pensa assim, porque eu também penso assim. Nós pensamos assim por quê, gente? Porque essa narrativa individual tem sido colocada na minha e na sua cabeça. Essa é a nossa cultura. Isso é pecado. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Deus não nos fez para vivermos essa vida medíocre olhando para as circunstâncias. A boa notícia é que Deus não nos abandona na nossa imperfeição, na nossa individualidade. E esse símbolo, essa seta virada para frente, fala a respeito de um momento onde Deus chama um povo para que esse povo seja ou fosse luz, fosse sal para as nações. Esse é o povo de Israel. Israel luta, Israel não consegue ser um povo perfeito, mas cumpre a sua missão, porque de Israel sai alguém chamado Jesus, que vive uma vida perfeita. Paulo diz na carta aos Coríntios que ele, Jesus, viveu por todos, morreu por todos, para que aqueles que vivem hoje não vivam mais para si, não vivam mais na sua individualidade, não vivam mais no cada um por si, Deus por mim, mas vivam para o bem comum, para a glória de Deus. E essa é a fase que eu e você estamos, essa seta para frente, ela fala a respeito da missão da igreja. Sabe, gente, nós não estamos soltos no mundo. Por que nós nos reunimos domingo após domingo, domingo após domingo, desde que Jesus ressuscitou? Por que hoje inúmeras comunidades cristãs, grandes, pequenas, vão se reunir em todo o mundo, em todo o planeta? Por que isso acontece? Por que isso se repete? Porque nós somos o povo de Deus em missão. A missão de encarnar as boas notícias de que a vida agora é possível olhando para além das circunstâncias. Você não precisa mais ser escravo das circunstâncias. E especialmente, gente, nós conhecemos o final da história. Esse último símbolo fala do momento onde Deus de novo vai vir permanentemente, plenamente em nossa direção. E viveremos eternamente uma vida de ordem, não mais de individualismos e individualidades, uma vida comunitária. E a Bíblia chama isso de nova criação. Porque é a criação, é o mesmo símbolo aqui, da criação de novo, lá no final da história. Nós somos o povo que conhece o final da história. É por isso que quando você vê a política indo de mal a pior, seja com o espectro político de esquerda, de direita ou de centro. É por isso que quando você vê a política indo de mal a pior, isso não assusta você. Porque não são as circunstâncias que regem a sua história. Você olha lá no horizonte e você sabe o final da história. É por isso que quando você vê guerras de ideologias diversas entrando nas escolas, entrando em todos os ambientes da nossa sociedade, isso não assusta, não aprisiona você, porque você não está preso às circunstâncias. Você conhece o final da história. Você vive uma vida olhando para além das circunstâncias. Gente, eu gostaria de convidar você nessa manhã a fazer esse exercício comigo. Paulo me convida a viver essa vida de uma forma diferente, num ritmo diferente. E não é fácil, gente, não é fácil. Se você sair daqui e continuar no mesmo ritmo que você já vive, esse é o ritmo da individualidade. Esse é o meu, esse é o seu. Para que vivamos num outro ritmo, nós precisamos que o Espírito Santo nos capacite nessa manhã. Que Ele nos encha, nos preencha de uma nova vida. A vida do reino de Deus. Para que assim, eu olhe para o meu irmão, que pisou no meu calo ontem e anteontem, e eu diga para ele, meu irmão, tá tudo bem, vamos seguir. Vamos conversar, vamos comer uma pizza, vai? Vamos comer uma carne, tá tudo bem. A gente é amigo. A gente precisa um do outro. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos uns dos outros, porque
É isso que enche o nosso coração de alegria nas adversidades. É aqui que nós percebemos que o reino de Deus é real. O que a gente pode levar para casa? Para refletirmos e pedirmos para Deus para que Ele nos transforme. Primeiro, gente, quero desafiar você. Peça para Deus que lhe capacite com coragem e sabedoria para, de forma madura, prosseguir para o alvo. Jesus Cristo. Peça para Deus. Converse com Deus. Deus, me ajuda, me dá coragem. Porque tem que ter coragem, gente. Tem que ter coragem para romper com o individualismo. Tem que ter coragem para você olhar para a pessoa que está aí do seu lado e, apesar dos defeitos que ela tem, você fala, não, vamos continuar, está tudo bem, vamos continuar juntos, vamos continuar construindo esse reino de amigos. Vamos continuar pedindo para Deus nos usar a partir das nossas imperfeições. Tem que ter coragem. Peça para Deus. Peça para Deus dar sentido para a sua história, não a partir das suas conquistas, não a partir da régua do sucesso, da performance. Peça para Deus trazer sentido para a sua história à medida que você pertence à história de Deus. 2. Repudie toda e qualquer referência que lhe conduza ao amor desequilibrado às coisas passageiras e circunstanciais. Gente, essa palavra repudie, eu queria escolher a pior palavra, a palavra que traga nojo para você. Tenha nojo. Repudie. Não tenha pena de quem afasta você de Cristo. Não estou dizendo para você odiar essa pessoa, mas não tenha essa pessoa como referência. Gente, hoje nós somos, eu falei isso nos últimos domingos, vou repetir, nós somos aproximadamente 30% de evangélicos no Brasil. Mas infelizmente, gente, dentro desse 30% tem mafioso, tem charlatão, tem gente má enganando o povo de Deus. Nos últimos dias explodiu aí um escândalo de uma comunidade cristã em Balneário Camboriú, não sei quantos de vocês estão cientes disso, se não dê um Google depois, porque vale a pena. Vale a pena vocês verem o que gente má faz com o povo de Deus. Repudie esse tipo de gente. Não siga nas redes sociais. Não dê audiência para gente que quer esfolar as ovelhas de Cristo. Repudie toda e qualquer referência que lhe conduza ao amor desequilibrado às coisas passageiras e circunstanciais que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. E por último, lembre-se de que você conhece o final da história. E sabe de que por causa de Jesus, tudo vai ficar bem. Você conhece o final da história. O luto entristece você, e tem que entristecer mesmo. Entristece você. Mas não abate você definitivamente. Uma depressão emocional que faz com que você precise procurar ajuda de profissionais e tomar medicamentos controlados, isso entristece você. Isso causa dano em várias esferas diferentes a você. Mas isso não te abate permanentemente, porque você conhece o final da história. Complexos de inferioridade por quem você gostaria de ser e por algum motivo você não se tornou, isso talvez entristeça você circunstancialmente, mas como você não está preso às circunstâncias, você tem um olhar para além das circunstâncias e você conhece o final da história, você sabe que por causa de Jesus tudo vai ficar bem. Não se esqueça disso. Deixe o Espírito Santo lembrar você nesta manhã de forma doce e gentil. Tudo vai ficar bem. Porque você fez por onde? Não, você jacou. Você enfiou o pé na jaca
e só fez coisas erradas, assim como eu. É por causa de Jesus que tudo vai ficar bem. Vamos orar? Deus de infinita graça, esta manhã, que o Seu Espírito Santo nos lembre, que o Seu Espírito Santo nos sacuda de forma a nos libertar das circunstâncias, para que tenhamos atitudes maduras, referências íntegras e sim perfeitas, mas para que olhemos, Pai, para além das circunstâncias, porque olhando para o horizonte nós sabemos que o nosso Redentor vive. Olhando para o horizonte nós sabemos de que por causa de Jesus tudo vai ficar bem. Deus nos lembra nesta manhã de que a desgraça, o desastre no Rio Grande do Sul não tem a última palavra, de que a injustiça social, de que a corrupção, de que as doenças, a desigualdade, essas coisas não têm a última palavra. Pai, nos lembra nesta manhã de que as frustrações com as pessoas a quem tanto amamos não têm a última palavra. Que nós possamos receber do Senhor um abraço caloroso nesta manhã, nos lembrando de que por causa de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, tudo vai ficar bem. Faz isso, Pai, em nome e por amor do Seu Filho. Amém.